Olá! Hoje vamos ver a ação do amor através do ministério do Senhor Jesus. Vamos começar esse estudo com o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Vejam o que está escrito. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor Jesus viveu uma vida reta, perfeita, justa diante de Deus. Então ele é o nosso exemplo para todas as coisas. Quando falamos de amar ao próximo, ele é o nosso exemplo, como está posto. Quando falamos sobre a paz, ele é o nosso exemplo. Quando falamos sobre a justiça de Deus, ele é o nosso exemplo. O Senhor Jesus é o padrão de cristianismo. Nós precisamos olhar para ele, conhecê-lo, saber da sua obra perfeita para poder agradar o coração do Pai. Tudo que ele fez é para nosso exemplo. E tudo que ele disse é para a nossa obediência. Então, tudo nós olhamos para o Senhor Jesus. Vamos continuar o estudo com Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. O amor, para poder se manifestar, requer certas condições. E o Senhor Jesus fez com que todas elas fossem executadas. Então vejam, ele era Deus, mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou da sua divindade. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, ele esteve como homem. Então se esvaziou da sua natureza para poder assumir a nossa. Veja, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele assumiu a forma de uma figura humana como em servidão, como todos nós nascemos. Né? Isso só pode ser mudado pela presença do Senhor Jesus, de fato. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, mesmo depois de ter se esvaziado da sua divindade, aberto mão da sua posição suprema e soberana no universo, ele ainda se humilhou. Se humilhou diante da cultura, diante da religião, diante daquela sociedade hipócrita e apóstata e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele se humilhou para que pudesse obedecer plenamente. Ao final de sua obra, entregou a sua vida por nós. Vejam como o amor se manifesta. Então, cabe a nós, nesse momento, esvaziarmos-nos, humilharmos-nos e obedecermos, se preciso for, até a morte. O que você está precisando abandonar, hein? Está precisando largar alguma coisa pela qual você se exalta? Pensa nisso. Agora vamos continuar e falar de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Veja o que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ministério de Cristo. Então ele nos deu exemplo. Antes do amor se manifestar, ele cumpriu algumas necessidades. Agora ele mostra como ama. O amor está descrito aqui, evangelizando os pobres, aqueles sedentos, né? Quem tem sede, vem a mim e beba, ele disse. Ele fez a proclamação de libertação aos cativos, proclamando liberdade a todos aqueles que estão escravos ainda do pecado. Restauração da vista aos cegos, da cegueira espiritual. Né? Você ficar sem nenhum entendimento do Evangelho, nenhum entendimento da palavra do Senhor, é preciso jogar luz nisso. Então ele fez isso, restaurou a vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos. Ele traz libertação para cada um de nós. Esse é o ministério do Senhor Jesus. Então vejam, dessas 4 coisas que ele fez, essas 4 atividades que ele praticamente atuou constantemente aqui na terra com elas. Então ele ensinou, ele curou, ele perdoou os pecados, ele orou por todos. Vejam, nós precisamos amar o nosso próximo como ele nos amou. Esse é o nosso exemplo, esse é o ministério do Senhor Jesus.
Todas essas coisas fazem com que nós apregoemos o ano aceitável do Senhor. Vejam, queridos, está escrito que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ainda é tempo. Vamos nos mobilizar para que compreendamos agora, porque esse é o tempo de achar o Senhor. Então, eu quero que você pense, que você reflita aí no seu coração. Proclamação de libertação aos cativos, evangelização dos pobres, restauração de vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. Vamos amar a todos? Vamos fazer como o Senhor Jesus. Foi Ele que nos deu exemplo.